Quando Israel atravessou o Jordão e iniciou a conquista de Canaã, não estava apenas tomando território, estava quebrando equilíbrios políticos antigos, alianças regionais e o orgulho de reis que se julgavam invencíveis. Cada cidade conquistada não era apenas uma vitória militar, mas um aviso. Jericó caiu sem espadas. Ai foi derrotada após correção espiritual. Canaã começava a perceber que aquela não era uma guerra comum. No centro dessa tensão estava Gibeão. Gibeão era uma cidade importante, habitada pelos heveus, conhecida por sua localização estratégica e por sua habilidade política. Diferente de outras cidades que confiaram em muralhas e exércitos, os gibeonitas escolheram outro caminho. A astúcia. Disfarçaram-se como viajantes de terras distantes, com roupas gastas, sandálias rasgadas e pão bolorento, e enganaram Israel, firmando um tratado de paz. Juraram aliança diante do Senhor. Quando a verdade veio à tona, o pacto não podia ser quebrado. Gibeão não foi destruída, foi protegida. Mas essa decisão custaria caro. Os reis amorreus do sul de Canaã viram o tratado como uma traição imperdoável. Gibeão não apenas se aliara a Israel, mas se colocara sob a proteção do Deus que derrubava muralhas. Adonisedeque, rei de Jerusalém, reuniu uma coalizão poderosa. 5 reis, 5 exércitos, 5 cidades-estado, marchando como uma só força. Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon unirão-se para punir Gibeão e, de uma vez por todas, esmagar Israel. A guerra agora era inevitável. Ao perceberem o cerco iminente, os gibeonitas enviaram mensageiros desesperados a Josué. Não pediram misericórdia, pediram socorro. Não retires a tua mão de teus servos. Sobe depressa, livra-nos e ajuda-nos. O pacto firmado agora exigia ação. Israel, ela não podia se omitir. Defender Gibeão era defender a própria honra do nome do Senhor. Josué não hesitou. O exército partiu de Gilgal, numa marcha forçada durante a noite. Não foi uma caminhada simples. Era subida íngreme, terreno irregular, peso de armaduras, armas e suprimentos. Soldados carregavam espadas curtas de bronze ou ferro, lanças com pontas afiadas, escudos de couro reforçado com madeira, fundas para ataques à distância e arcos simples. Não havia máquinas de guerra. A vitória dependeria de resistência física, estratégia e, acima de tudo, intervenção divina. Antes da batalha, o Senhor falou a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os tenho dado. A promessa veio antes do combate. A confiança veio antes do sangue. O ataque foi surpreendente. Ao amanhecer, os amorreus não encontraram um exército cansado, mas um ataque violento e organizado. O choque inicial foi devastador. Israel quebrou as linhas inimigas, forçando os reis a recuar em desordem. O campo de batalha se estendeu por quilômetros, desde Gibeão até a subida de Bet-Horon. Não foi um confronto pontual, foi uma perseguição prolongada. E então algo extraordinário aconteceu. Enquanto os exércitos fugiam, o céu tornou-se arma. O Senhor lançou grandes pedras do céu, provavelmente uma tempestade de granizo violenta, menos que matou mais soldados amorreus do que as espadas de Israel. A natureza entrou na guerra. O caos se espalhou. Homens escorregavam, escudos caíam, formações se desfaziam. A batalha já estava vencida, mas o tempo se tornava um inimigo. O dia avançava, o sol descia. Josué percebeu que a luz não seria suficiente para completar a vitória. Então, diante de todo Israel, ele fez algo que nenhum general ousaria. Não orou em silêncio. Não pediu em segredo. Ele falou aos céus: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o impossível aconteceu. O texto bíblico afirma que o sol parou no meio do céu e não se apressou a si por quase um dia inteiro. O tempo foi suspenso. A criação respondeu à voz daquele que obedecia ao Criador. Nunca antes, nem depois, houve dia semelhante em que o Senhor ouviu a voz de um homem daquela maneira.
A batalha continuou sob luz plena. O cansaço não venceu. A perseguição não cessou. Os reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Josué mandou fechar a entrada com pedras, concluindo primeiro a destruição do exército. A guerra não podia parar enquanto houvesse resistência. Quando o combate terminou, os reis foram trazidos à presença de Josué. Seus pés foram colocados sobre os pescoços dos inimigos derrotados, um símbolo antigo de domínio total. Um recado claro para Israel: não temais, nem vos atemorizeis. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Em seguida, os reis foram executados. A liderança inimiga foi eliminada. A coalizão do sul nunca mais se levantaria. A vitória em Gibeão abriu caminho para a conquista do sul de Canaã. Cidades caíram uma após outra. O domínio israelita se consolidou, mas mais do que território, aquela batalha deixou uma marca eterna na história. O dia em que o tempo parou, porque Deus decidiu completar a vitória de seu povo. A Batalha de Gibeão ensina que algumas guerras não podem ser vencidas às pressas. Que quando Deus está no comando, até o céu entra em combate. Que não é o sol que governa o tempo, mas o Senhor da história. E que quando o povo anda em aliança, Deus luta por ele, de maneiras que desafiam toda a lógica humana. Naquele dia, Israel venceu e o céu parou para assistir. Inscreva-se no canal Guerras da Bíblia para conhecer mais guerreiros e batalhas que marcaram a história das Escrituras.